aí, como foi que você desenvolveu a sua primeira peça? Quando você falou assim, peraí, eu quero trabalhar com isso. Quando foi o seu chip assim, ó? Eu já construía peças. Eu transformava todos os meus uniformes da escola, por exemplo. Então, aí você já deve ter sido xingado, hein? Voltando à parte do incentivo, se eu não tinha incentivo, nessa altura, então, o incentivo não piorava. Por quê? Porque minha mãe tinha que comprar outro uniforme, porque aquele uniforme não era aceito para entrar na escola, porque eu cortava, convencia as minhas amigas também a deixarem eu cortar o delas e dar uma modificada, então todo mundo sofria em casa por conta das minhas loucuras. Então, se não tinha incentivo nessa altura, então esquece. Mas eu já fazia isso, eu já cortava uma calça para fazer uma saia, um top, na inocência mesmo de ter variedade de roupas e não pensando como uma profissão. Eu só realmente entendi que isso poderia virar depois de ter escutado de algumas pessoas, de alguns amigos, porque eu colocava no meu corpo criações e combinações que as pessoas falam, nossa, você trabalha com moda? Nossa, você podia trabalhar com isso e tal, tal, tal. Então, aí eu comecei a me convencer de que aquele universo poderia ser mais amplo do que só estar costurando a roupa. Me veio uma coisa na cabeça que até é um erro das pessoas, assim, eu também já falei isso, vou ser bem sincero, mas é até chato isso. Mas quando você vê uma pessoa mal vestida, muitas vezes aqui você pode falar, nossa, meu, que baiano. Essa expressão é bastante usada, já ouvi várias vezes isso. Ué, uma baiana pra acabar com isso. Pois é. Acabou, filho. Uma baiana. Como exatamente. que pode uma baiana de sucesso internacional? Talentos. Não, calma aí, que agora eu vou te dar moral, que agora você merece. Vou consertar tudo que eu fiz. Como pode uma baiana conhecida internacionalmente, uma mulher que sabe do que tá falando, uma mulher que teve loja fora do Brasil, que trabalha com isso, veste grandes atores, artistas e tudo mais, e é baiana. E é pra baiana. quebrar esse conceito de dizer assim, pô, você tá mal vestido, você é um baiano. Ô, você tá baianinho hoje, hein? E temos vários talentos na moda hoje em dia na Bahia. Vários, marcas e pessoas. Onde são esse negócio? Você é baiano? Não sei, como no Rio de Janeiro também usam essa expressão, não falando da Bahia. Eu acho que falam... eu acho que se referem acho que não sei, Paraíba, tal, uma coisa assim também. Mas assim, é uma maneira, não sei, também gostaria de entender, muito errada. Sabe o que eu entendo? Que é por causa dos abadás, dos carnaval. Que é bem colorido os abadás. Só se for isso, gente. É possível. Você mistura muita coisa, então vai falar, você tá meio baiano, hein? Não tá faço ideia. Também não gostaria de me aprofundar nesse assunto, porque acho que realmente há uma ignorância envolvida quando você faz. A gente, às vezes, pode até repetir comentários sem que a gente não pensa, né? É verdade. Do que é. Mas... isso é uma coisa que eu, quando escuto, não gosto, porque eu sou baiana, porque eu conheço vários talentos envolvidos na moda em várias outras áreas também. Então, é uma falta de conhecimento quando você faz um comentário desse. E é uma expressão que a gente não pensa. Me vem na cabeça agora porque é baiana. E eu já escutei várias vezes, muitas vezes já escutei. Que feio, não falo nunca mais. Não falo tá mais. Vendo? Aprendi também. Eu te ensinei uma, você me ensinou outra. Tá vendo? Que eu puxei ainda o assunto pra me puxar a orelha. Nossa, cara... critica aí, né? Pois é. É humildade pura. E aí, quando foi a grande virada de chave da sua vida? Porque você trabalhou com alguma coisa antes. O que você fez antes de trabalhar com moda? Trabalhou de quê? Trabalhei em loja de calçados, que era uma loja que pertencia à minha madrinha, num shopping. Então, foi a maneira que eu iniciei a... Cortava o calcanhar pra ficar com o calcanhar de fora, já fazendo moda, não? Não, eu trabalhar com vendas. Eu tenho uma... Eu adoro conversar. Eu adoro falar com as pessoas, estar à frente das coisas. Então, eu sempre tive essa veiazinha. E aí, quando eu trabalhei atendendo, isso para mim era o máximo. Porque eu me sentia ali super importante, estar conversando com as pessoas. E conhecer pessoas novas, né? Exatamente. Eu era muito nova, mas isso para mim foi um super aprendizado. Lidar com o público me ajudou também mais tarde, quando eu tive a minha loja. É mesmo? Total. E aí, como é que foi pra você? Que você falou, agora eu vou trabalhar só com moda. Eu quero saber essa virada de chave, que eu sou curioso. Quando que foi? Você eu acho que foi muito natural. Eu não me lembro exatamente de um momento que eu falei, agora isso vai se tornar só a minha profissão. Então. Mas eu posso talvez relacionar numa altura em que eu estive no Japão, que foi a primeira vez que eu fui pro Japão, e eu estava muito entediada porque eu não falo a língua, é difícil você ir no supermercado. Mas você foi pra fazer o que lá? Fui passear. E é difícil você ir no supermercado, é difícil você se conectar com as pessoas. E eu estava bastante entediada. Então, nesse período, eu desenhei uma coleção. E quando eu vi aquilo, depois dela
toda desenhada, eu falei, eu vou colocar isso pra frente, eu vou abrir uma marca, eu vou trabalhar só com isso. E foi acontecendo. Então você teve o despertar no Japão. Eu acho que foi aí, eu tenho quase certeza que foi aí. Que legal. Porque quando realmente eu olhei para aquilo, me deu um sentimento diferente. Você já tinha desenhado outras vezes, já tinha feito outras coisas relacionadas com a moda, mas eu ainda não tinha sentido aquela sensação ao ver aquela coleção desenhada num momento super de nostalgia. Agora eu vou fazer uma pergunta que ninguém fez para você. Fala. Que eu prometi isso para você. Que eu acabei de pensar. E tô enrolando para ganhar tempo para ver o que é. Mas, não, brincadeira. Cara, a galera fica numa cara, velho. Eu tô apreensiva. Ela fica assim, ó. Eu tô apreensiva. Aí a câmera tá em mim, eu tô olhando pra ela dando risada, vocês não entendem, velho. A cara dela, vai. Tipo, não posso confiar em você. Não posso confiar em você. Isso aí eu vou repetir até o final do programa. Não, calma. Qual foi a primeira venda que você fez? Primeira venda? Isso. Foi... Então... Foi na minha loja. Fiz ela pensar, tá vendo? Porque talvez não foi essa a primeira venda. Tá. Mas foi a que eu gravo e sei a cliente e consigo recordar a sensação que tive. Que foi, isso já foi na loja. E eu lembro das meninas, das vendedoras falarem, acabamos de fazer a primeira venda. E aí eu gravei quem era a cliente. Na sua loja? Na minha loja. Eu gravei quem era a cliente e aquele sentimento... tomou conta de mim, porque parece que era realmente uma concretização daquilo do meu negócio. Então, eu consigo lembrar exatamente dessa venda. Eu sei quem é a cliente até hoje. Mas outras vendas aconteceram antes disso, mas se concretizar da loja. Mas a sensação que eu tive na abertura da loja, no dia da abertura, e ter acontecido essa venda e as meninas terem me comunicado, eu fiquei muito feliz. Você consegue sentir a mesma coisa, Consigo. só de lembrar, assim? Consigo ser quem é a cliente ainda até hoje. É mesmo? Que ano foi isso? Foi em 2014. Olha. Mas vamos realinhar aqui a ordem. Vamos lá. Você trabalhava lá em Salvador. Sim. Né? Com o seu familiar. Sim. Loja de calçados. Isso. Aí você viajou, desenhou isso e falou, vou abrir uma loja. Foi não, isso? aí já foi bem mais. Aí já foi mais tarde. Então, como você voltou? Aí você voltou aí eu com esses comecei a desenhos. trabalhar com moda trabalhando para outras marcas. Eu fui trabalhar para uma marca na parte da criação para eles, né? Porque nem todas as marcas possuem. Não, isso já foi aqui em São Paulo. Não podia, em Salvador, o mercado já era muito menor. Minha mãe, entretanto, também já não estava morando em Salvador. Então a gente só ia para lá de vez em quando. E eu tive que procurar outros meios, né, para poder. Falei, então eu vou trabalhar com moda e fui trabalhar fazendo a criação para uma outra marca. Nem todas as marcas são os criadores, os donos que criam ali as coleções. Eu acho que, por exemplo, a Louis Vuitton tem o Luiz e o Vitão que ficam lá desenhando, ficam lá em tempo inteiro, exatamente. É eles, né? São, não, sabia, tá vendo? Viu? Tem o Gu e o Ti. Exato. Não tem o Gu e o Ti? Exatamente isso. Não, pronto, eu já sabia disso. Você já tá vendo que você não tá tão fora da moda? Na verdade, é que eu sei, eu não queria demonstrar e expor todo o meu conhecimento. Tá bom, pronto. Pra você abrir a primeira loja, como foi, assim, a sua virada de chave, mulher? Eu quero saber quando você se transformou e falou, vou criar cara e coragem. Porque, assim, sair da Bahia e vir pra São Paulo já é um desafio. De novo. Eu acho... Não, porque foi uma falta de conhecimento, uma inocência muito grande, um risco muito grande. Um negócio é muito complicado para dar certo. Você tem que estar munidas não só... Eu estava só ligada ao... Eu sou capaz de fazer isso... uma parte criativa, então vai dar certo. Não, isso é um dos elementos para fazer com que o teu negócio dê certo, né? E aí os outros elementos eu não tinha preparo. Muito nova, sem saber o que é ter um negócio, sem saber administrar pessoas. Então foi um processo muito complicado. Por isso que eu falo, eu não faria da forma como eu fiz, porque foi um mix ali de emoções que me fizeram dar esse passo. Mas havia muita inocência, porque se eu tivesse um pouquinho mais de consciência, eu não teria feito. Ter negócio é muito difícil. Nossa, achei tão legal da sua história isso. Você abrir a loja e você falar que você não faria. Mas claro, não, foi legal. Eu não faria da maneira como eu fiz. Onde você fez? Onde você abriu a loja? Em Lisboa. Mas por que Lisboa? Porque eu queria que a marca fosse conhecida. Não havia nenhuma marca brasileira lá. E eu achei que aquilo seria... Eu acho que eu tenho um pouquinho mais da veia também para o marketing e tal. Eu acho que aquilo seria um motivo para falarem. Primeira marca brasileira que abre. E, de fato, foi. Como foi essa coisa? Isso me ajudou bastante. Mas vamos lá. O que eu quero entender assim. Você estava em São Paulo,
trabalhando para as marcas, quando você se sentiu segura de fazer o criativo, de fazer uma boa... É que você olhou muito para o resultado final, né? Olhando para o empreendedorismo, Exatamente. Você olhou para o resultado final, você viu a sua criação ali dando certo. Exato. Poxa, é meu, é um filho meu, eu sou capaz de... Mas, não é assim. Mas ter um negócio não é só saber fazer, dar certo, né? Não. Então, hoje eu queria saber de você, assim, como você fez para abrir sua loja? Por que Portugal? Como você foi para lá? Portugal. Eu estudei em Madrid, né? Tava do lado. Então, eu já conhecia Portugal. Já tinha uma relação com Portugal. Inclusive, vários dos meus amigos e uma das minhas melhores amigas que mora ainda em Portugal, a família dela toda mora lá. Então, eu já tinha uma ligação muito grande com Portugal. Portugal é do lado de Madrid, 40 minutos de voo. E Portugal estava passando nessa altura por uma fase muito complicada de crise. Todos os negócios estavam sendo fechados. E eu vi uma oportunidade, pelo local em si, de abrir a loja lá, até porque eu estava mais tempo já me envolvendo com as pessoas de lá. Eu achei que seria uma oportunidade de abrir e isso me ajudaria a comunicar a marca. Primeira marca brasileira que abre em Portugal. Então, isso de fato me ajudou. Alguns meios de imprensa aqui no Brasil falaram sobre. E aí foi quando começou a dar um passozinho eu gosto de falar um pouquinho também da parte do empreendedorismo. Como você juntou essa grana para abrir uma loja em Portugal, numa das avenidas mais conhecidas? Porque foi na Avenida da Liberdade, né? Avenida da Liberdade, exatamente. Que ali tem um restaurante. Tô tentando lembrar o nome do restaurante que eu gosto de ir lá, que eu ia quando eu ia pra Lisboa de navio, meu. Como que chama, cara? Eu vou lembrar, tá no final do programa. Eu tive 3 lojas depois. Essa foi a primeira. Eu tive 3 em Portugal. Uma na cidade do Porto. Como foi esse investimento? Como você... As duas depois acabaram acontecendo pelo fluxo normal da coisa. Mas eu também tive ajuda, né? De familiares, investidores e tal. Pra poder fazer com que aquilo acontecesse. É porque tem gente que vem aqui e conta, poxa, Léo, eu guardei dinheiro por 15 anos, investi tudo que eu tinha ali, e se não desse certo, eu tava morto. É por isso que eu falo... Mas no meu caso também eu tava morta, principalmente porque você está lidando com o investimento de outras pessoas. Você também está lidando com o sonho daquelas pessoas de estar fazendo parte daquele processo, acreditando no teu talento, acreditando na tua capacidade. Então, isso eu acho que a cobrança é maior. É muito maior. É muito maior. Chegou uma altura que eu falava, tem que dar certo, porque eu devo isso a essas eles. pessoas. Eu devo isso. Então... tem que dar certo, porque é uma cobrança maior. Se você, sozinho, pelos seus meios, colocar tudo a perder, você vai sofrer. Mas você não prejudica também o sonho de alguém envolvido nesse processo. E foi um pouquinho o que aconteceu. E qual é o nome da sua marca? Juliana Erck. E a loja chamava também? Uhum. E você fazia os desfiles, você era modelo de marketing? Não. Eu, na verdade, eu nem aparecia. Eu não gostava de aparecer. Por quê? Tá aí, o fato de eu ser baiana, o fato de ter muito preconceito brasileira, baiana, eu queria me esconder um pouquinho do público. Eu não queria que vissem que era eu que criava aquilo, porque eu achava que, de certa forma, não iam me respeitar. Eu não tinha tanta autoridade para falar, eu não me sentia tão confortável para poder falar com as pessoas. Mas você e a loja... é uma pessoa bonita, uma mulher bonita, se vestir bem. Hoje eu quero mais que todo mundo... Pode botar um pi aí. Então, mas eu não tinha essa segurança. Eu estava realmente entendendo como é que as coisas funcionavam. Eu me criticava bastante. E achava que se as pessoas conhecessem, vendo aquela loja, vendo aquelas roupas, até porque eu não criava peças coloridas, com estampa, eu sou completamente o contrário. Então, eu falava, não vão me respeitar, vão me julgar, não vão querer comprar o meu produto. Então, eu me escondia. Aí, eu também acho que isso ajudou um pouquinho a quererem saber quem era a estilista.